Bem-vindos ao Café com Bis, o podcast que pode ser o benchmark que voltava para alavancar a sua carreira. Eu sou Jéssica, gestora de marketing growth, mentora de growth e creator desse projeto que eu amo tanto. E hoje eu tenho o prazer de receber uma celebridade no mundo dos dados. Bem-vindo, Gustavo Esteves. Que isso, cara? Quem é essa celebridade? Ela vem participar com a gente do podcast? É tu mesmo, muito obrigada por ter Que topado isso? participar do projeto. Eu tô bem feliz de te ter aqui. Pô, vambora. Depois você manda a caixinha de bis do branco, tá safo. Não, tranquilo. Assim, cara, é a primeira vez que eu conheço e converso com alguém que eu já li um livro. Que isso, hein? E aí é uma sensação muito diferente, sabe por quê? Porque eu li o livro ouvindo sua voz. Pô, isso é maneiro. Eu tentei o tempo todo fazer desse jeito, já. Eu tentei escrever de uma forma que todo mundo que pudesse me conhecer, ou que consome de alguma forma o conteúdo da Métricas e me acompanha, de certa forma, pudesse entender como eu ali, como se eu estivesse falando. E o melhor feedback que eu recebo das pessoas que leram o livro e me conhecem é quando as pessoas olham e falam, você, o Everton, também de SEO, que já foi dar resultados, o Mineiro, todo mundo que já leu o livro fala assim, meu irmão, parece que é você que está falando. Eu falo, pô, então eu cumpri com o que eu mais queria nesse livro. Parecesse que eu conseguisse transmitir na minha escrita também as minhas comunicações de fala. E fico bem feliz com quando as pessoas dão feedback, parece que sou eu que estou falando. Ah, foi muito legal passar esse tempo. Eu senti como se de fato eu estivesse passando um tempo com você, assim. E aí eu conheci, né, um pouco mais da sua história, várias histórias que eu não sabia, inclusive. Você já tinha me contado do começo aí do Métrica Voz e tudo, mas pelo livro ficou muito mais legal, assim, que você deu um contexto mais amplo. Mas aí eu queria que todo mundo aqui soubesse um pouco mais de quem é o Gustavo e como você chegou ao ponto de escrever um livro sobre o que você aprendeu na trajetória. Pô, que maneiro. Eu gosto muito de ler, né? De verdade. Acho que um dos hobbies que eu tenho na minha vida é entrar na Livraria Travessa, na leitura e olhar livros que eu possa ver ali a escrita, um pouco da sinopse e falar assim, pô, vou comprar. E assim, eu tenho uma dificuldade de ler romance, tá, Gé? E aí, para ficar claro para todo mundo, romance não é só romance literal, mas tudo aquilo que é uma novela, uma escrita é um romance. Senhor dos Anéis é um romance, Harry Potter é um romance. Eu tenho dificuldade que tem que me pegar muito para ler. Tanto é que desses romances mais conhecidos aí, o único que eu li foi O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Eu sou nerdola, né? Então sou apaixonado pelo mundo do Tolkien ali. Mas os livros de negócio, e principalmente livros que me falam a história de alguma empresa, isso me pega pra cacete. Então eu sempre gostei muito de ler. Pô, um dos livros que eu mais amo na vida é o livro da história da Starbucks lá, pô. Quando você descobre aquele negócio que é Starbucks, na realidade é Starbuck, que é o nome do capitão do navio da Moby Dick, e que é a primeira Starbucks lá em Seattle, no Pike Place, era uma Starbucks com várias coisas náuticas, inclusive uma das torras, né, de café, um dos grãos de café mais vendido na Starbucks é o Pike Place Roast, que é homenagem a essa primeira loja. Quando você começa a descobrir isso, eu fico maluco, eu me Que amarro. legal, eu não fazia ideia. Eu me amarro nisso, então eu sempre gostei muito de ler. Mas, quando eu era menor, eu era tinha mais dificuldade para ler, né? Eu tenho dificuldade de foco e tal, essas coisas um pouco. Mas teve uma professora minha que, uma vez, ela era a diretora da escola que eu trabalhava. Sônia, se eu não me engano o nome dela. E uma vez ela falou: Ah, eu vou lançar meu livro. Eu sou nascido e criado aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, no bairro do Lins, e tem um shopping ali no outro bairro, que é na rua de baixo, que é o Meyer. E ela falou: Vou lançar meu livro no shopping do Meyer. Eu queria dar um autografado pro Gustavo, porque eu acho que ele é uma pessoa que viaja muito no sentido de ser uma pessoa que consegue ver alguém contando uma história e imaginar essa história. Essa professora falou, e meus pais me levaram. Ela me deu um livro autografado. E no livro dela diz assim: espero que esse livro seja uma maneira de te impulsionar a escrever, ler mais e tal. E até hoje eu lembro dessa história porque eu lembro daquela situação, não tô zoando, já aí sendo muito, muito honesto aqui. Eu lembro daquela situação das pessoas pedindo autógrafo para ela, dela tá com o livro na mão e eu falo assim, moleque, devia ter uns 9 anos no máximo, 8 ali. Eu olhei e falei assim, meu irmão, que parada maneira a pessoa escreveu um livro. Sacou? Tipo, na cabeça. E aí, pô, durante a minha adolescência, eu escrevi uns RPGs, né? Jogava RPG, eu escrevi uns RPGs. Escrevi um chamado Fire of Hell. Era um RPG que eu escrevia e jogava com meus amigos. Então, eu sempre tive esse cunho aqui. E toda vez que eu faço algum tipo de projeto, então, empresas que eu trabalhei e tudo mais, eu sempre escrevi meus 3 objetivos com aquilo. Então, lá em 2015, quando eu montei a Métricas Boss junto com o Luciano, a gente montou isso, eu escrevi meus 3 objetivos pessoais com a empresa. Um deles era mudar a minha vida e a vida da minha família,
que graças a Deus, com muito esforço e trabalho, tenho conseguido. Um segundo objetivo era conseguir deixar a minha obra ser maior que eu. Então, existe no português a metonímia, né? Quando você fala que leu Machado de Assis, talvez você nem saiba a obra, porque o autor ele é maior que a obra, né? E eu sempre quis que um dos objetivos meu com a Métricas Boas, é pessoal, né? Era que a obra fosse maior que o Gustavo. Que as pessoas falassem da Métricas e não do Gustavo. E, para mim, uma das formas de fazer isso era cunhando um livro, escrevendo um livro, para que eu pudesse fugir um pouco do complexo de vira-lata que a gente brasileiro tem, de falar sempre que alguém de fora faz alguma coisa foda. E, particularmente, eu acho que eu sou capaz de fazer tudo que eu quiser fazer e conquistar. Basta eu estudar, sentar a bunda, estudar e eu consigo fazer. É minha percepção. Eu falei, cara, acho que uma forma de eu talvez inspirar pessoas e deixar essa obra ser maior que eu aqui é se eu conseguisse escrever um livro que as pessoas pudessem perder esse medo que elas têm de dados, métricas, porque muita gente fala de maneira técnica e tudo mais, e parece que gosta, quanto mais dificuldade fala, melhor. E eu falei, pô, se eu pudesse deixar de uma forma leve, descontraída, um pouco da minha pegada aqui, e que a obra pudesse ser maior que o Gustavo. Então, que não vendesse só para os meus amigos, pessoas que me conhecem, mas as pessoas que não me conhecem descobrissem talvez o mundo de métricas e dados pela obra. Ou seja, isso significa que a obra seria maior que o Gustavo. E aí foi onde eu quis escrever o livro. E eu montei o livro para poder fazer isso. E aí uma curiosidade que eu não contei publicamente para ninguém, contando para você, quando a gente foi escrever o livro, tinham várias formas, né? Vários títulos pensados. E aí, essa frase, menos achismo mais dados, ela não é minha, é da Métricas Boas, mas ela é criada pelo Luciano Fialho. Ele que deu a ideia de ter essa frase, menos achismo mais dados. Eu falei, pô, Luciano, eu sei que o livro é meu, mas você se importa de eu ter essa frase no livro? Ele falou, pô, a frase não é minha, a frase é da Métricas, né? E a gente botou essa frase no livro, menos achismo mais dados, como frase de capa, porque esse slogan, menos achismo mais dados, ele começou a ser, apesar de nós termos a patente dele, o registro dele em NPI, ele começou a ser roubado. E um belo dia no RD Summit, eu fui no RD Summit, no evento, e o que tinha de adesivo com mais dados, menos achismo, mais dados, era absurdo. Aí eu falei, pô, Luciano, não adianta. A gente pode notificar essas pessoas, mas não vai adiantar de porra nenhuma. A melhor forma da gente fazer isso é se a gente vê uma coisa que é tão grande, que é maior que tudo isso. E toda vez que alguém usar menos achismo, mais dados, está referenciando a gente. E a forma que a gente fez isso foi botando menos achismo, mais dados no livro. Ou seja, onde eu vejo por aí as pessoas usando menos achismo, mais dados, não é um problema, porque está fazendo, de certa forma, publicidade para o livro. Eu sou muito fã dessa frase, inclusive. É, mas aí, uma das primeiras coisas que tem no livro é. Eu quase senti você puxando minha orelha, porque é um erro que eu cometo muito. E é confundir todos os profissionais de dados, assim. E aí, para salvar outras pessoas que ainda não tiveram o prazer de ler o seu livro, explica um pouco pra gente a diferença entre os tipos de profissionais de dados e o que é que eles fazem? Cara, boa. Eu tentei botar isso no livro como duas formas ali, já. A forma número um, de separar a casinha do que eu ia falar no livro, para justamente todo mundo entender o que a gente ia bater, para não ficar um livro que parecia que ia falar de ciência de dados. Então, esse foi um primeiro propósito. E número dois, para poder pulverizar um pouco mais para as pessoas o entendimento sobre isso, né? Porque você sabe tão bem quanto eu que o marketing como um todo, ele faz uma questão de deixar as coisas mais sexys, né? Então, quando o growth hacking surgiu, era growth hacking. O growth ficou debaixo dos panos e o hack era muito mais enaltecido que o growth. Era hack para tudo. Porque a palavra hack era muito mais sexy que growth. Concorda comigo? Era muito mais sexy. Totalmente. Era Depois, hack quando disso, hack daquilo, não sei o que lá, a respostas galera perdeu rápidas. a mão, né? A galera perdeu a mão no tal do hack. A pessoa começou a falar: quero me desassociar com esse negócio de hack, porque nem perdeu a mão. A galera tava perdendo a linha. Hack social, fingir que eu era um piloto de avião. Pô, isso aí é sociopatia, coisa de maluco já. É outra coisa. A galera começou, né, a pulverizar demais. A galera começou a falar: não, growth, growth, growth. Quando a gente fala da área de dados, o termo cientista de dados, pô, não tem como você competir. Quer termo mais sexy, mais foda, que passa mais autoridade do que você ser um cientista de dados? Não existe. Só que o que o cientista de dados faz é uma coisa diferente do que o engenheiro de dados faz, que é uma diferença do analista faz. E todo mundo, na minha visão, e é uma das coisas que eu bato na tecla, é que muitas vezes algumas pessoas de dados mais caxias, elas vão contra a minha posição, mas na minha visão, todo mundo que analisa dado, não importa em qual vertente a pessoa faz isso, ela é uma analista de dados. Ponto.
Eu posso ser analista de dados na minha padaria, pô. Por quê? Porque eu analiso o momento que as pessoas mais frequentam a minha padaria e o que elas mais pedem. Para isso, eu me antecipo, faço a fornada do meu salgadinho antes, para quando as pessoas chegarem eu ter um estoque de salgadinho. Eu estou analisando dados e tomando decisão, pô. Ponto final. Sim, e Você no final analisa. das contas, todo profissional de marketing acaba tendo a necessidade de ser uma analista. A gente não anda. Profissional de marketing, de growth, ele pode ser marketing que ele quiser dizer, mas no fim do dia, a base do trabalho dele é analista de dados também, né? Perfeito, perfeito. E se você está ouvindo e assistindo esse podcast, você não faz isso, volte duas casas e comece a fazer. Aí temos uma questão. Volte duas casas e comece a fazer. Então, o que o engenheiro de dados ele mais faz? Tentando também ser mais básico aqui. Quando a gente fala de engenheiro de dados, ele está muito mais preocupado. Vou tentar separar a casinha em antes, durante e depois, beleza? Então, o engenheiro de dados ele está muito mais preocupado no antes e durante. Então, qual é a principal habilidade que esse engenheiro de dados ele foca? Ele foca na coleta e no processamento do dado. Então, ele garante que a coleta está correta, ele garante que os dados que você precisa coletar são os dados que você precisa tomar decisão e ele garante que esse processamento de dados vai ser visto e chegar em algum lugar para alguém consumir. Esse engenheiro de dados, em sua maioria, não é a pessoa que analisa isso e toma decisão. É quem toca a coleta e processamento. Então, é como se eu pegasse uma empresa e falasse onde você trabalha, por exemplo, e falasse: eu preciso, para minha área de dados, minha área de analytics, que você crie um plano para o que eu preciso medir nesse produto. Alguém vai criar um plano, vai montar, vai coletar, vai configurar, vai implementar, vai processar, vai fazer a garantia de que isso tudo é correto e acabou o trabalho. Ela vai fazer isso de maneira contínua, reciclar e tal, mas ela não vai analisar, beleza? Aí você tem um analista de dados, que é quem analisa isso e toma decisão, perfeito? Na minha visão, todo mundo é. O cientista de dados, cara, é outra coisa. O cientista de dados, assim, é que a palavra é muito sexy, mas o cientista de dados é a pessoa, muitas vezes, que ela está analisando. Vou dar um exemplo aqui, tá? Que sai totalmente do marketing. Muitas vezes ela está analisando de fato uma ciência. E aí começa a parada. O que a gente faz não é ciência, porra. O ponto final é esse. Ai, Não é claro que ciência. é. É, Ai, a não é gente chama. ciência de foguete, mas é Não, uma ciênciazinha assim, tipo, é um estudo de público, é um negócio de uma ciência social, pô. isso não é ciência, né? Que nem, sei lá, em Sua Marte. barra tá muito alta, meu irmão. Tu tá querendo inventar gasolina Pode de ser. foguete. Pode ser que a margem dele é alta, porque eu vejo, pô, as pessoas falando, não, eu fiz aqui um VBA no Excel e eu criei uma ciência. Pô, calma aí. Pô, pelo amor de Deus, você tá diminuindo muito o trabalho de um cientista de dados. Eu não sou nem por um decreto, tô longe, absurdamente, de ser um cientista de dados, porque o que essas pessoas fazem une a engenharia, um pedaço, une a análise, e muitas vezes, a sua maioria, une análises preditivas. Eles descobrem coisas que a gente não sabe. E talvez aqui, deixando desse jeito, as pessoas consigam entender um pouquinho melhor a casinha desses profissionais. E a diferença que eles podem ter, só para entender. Engenheiro coleta processamento, analista é aquela pessoa que vai analisar e pedir as coisas e tomar a decisão, e o cientista, ele está prevendo coisas e está analisando não só o teu negócio, mas está analisando o teu negócio, o mercado, a economia, a inflação, está analisando o estoque do trigo. Por que ele está analisando o estoque do trigo? Porque dependendo da previsão do estoque do trigo ficar fudido em maio de 2025, ele vai comprar mais trigo agora para tu não deixar de ter macarrão. Ponto. Você não acha que. Assim, é óbvio que tem uma distância enorme do ideal e do real, né? A gente sabe muito bem disso, sobreviventes, essas coisas. Mas o certo ali no mundo ideal, não seria que, por exemplo, a gente ao lançar um produto tivesse todas essas análises debaixo do braço da gente e entende? Entendesse ali o mercado, entendesse o cenário dos próximos 5 anos. Não estou dizendo que a gente faz. É que eu acho que existem, na minha visão, na realidade, existem casinhas. Então, quando você faz lá um processo de go-to-market, as pessoas que vão fazer esse processo, elas analisam alguma parte para fazer o Uhum, go-to-market. Antes do go-to-market, a pessoa que está idealizando o negócio, ela analisou outras coisas. uhum. Quando a gente fala hoje que, na minha visão, as pessoas confundem muito e muita gente se chama cientista de dados, é porque parece que qualquer coisa que você faz é uma ciência, saca? Ah, total. Acho que essa é a Uhum. grande parada. Acho que existiu uma polarização absurda, que é você não faz nada e existe o cientista, ponto.
E o E Business aí, Intelligence? então, o cara de BI é outra coisa, né? Porque aqui a palavra, né, Business Intelligence, na minha visão, ela deixa muito claro o que a pessoa Aham. faz. Inteligência de negócio. Aí tem duas situações para mim que a pessoa de BI, para ela existir, ela tem que ter. Tem que ter um negócio, depois. E tem que ter inteligência, a segunda coisa. Então, fazer dashboard não é ser BI. Ponto. Agora, quando você analisa dados, gera inteligência de negócio, isso é business intelligence. Ponto. E aí, de novo, por exemplo, eu que sou marqueteiro e trabalho com analytics, eu digo que eu, Gustavo, e as pessoas que a gente ensina na Métricas Voz e tal, as pessoas que trabalham aqui, a gente está numa casinha que é Marketing Analytics. Então, por Boa. exemplo, eu foco em duas situações principais. Não quero dizer que eu não faça a terceira, mas quando se faz a terceira, já é outra área, que é o Business Intelligence. Vamos separar a casinha. Quando eu olho a aquisição, é marketing. Pô. Aquisição, qual canal que está convertendo, como as pessoas estão chegando no meu site, como elas estão chegando no meu produto. Quando eu olho a minha página, o meu produto, vou separar a página, eu estou olhando agora a parte de otimização de jornada de conversão, seja qual conversão é. Beleza? Quando eu falo de produto, é outra área, Product Analytics. Agora, quando eu analiso a minha aquisição, o meu produto, minha margem de lucro, o meu estoque, e falo, não vamos mais fazer campanha de Facebook, porque mesmo vendendo, a nossa margem de lucro é baixa e não faz sentido para o negócio, isso é Business Intelligence. Pô, que da Porque hora. eu olhei dados de dentro do negócio. Eu não olhei só o que está fora. Eu, como marqueteiro, eu tenho que olhar o quê? O que está fora. Qual a minha preocupação? Gerar 1.000 leads. O que eu vou trazer? Fazer estratégia de aquisição que gera 1.000 leads. Se esse lead converte ou não, talvez eu, como marqueteiro, posso não ter obrigação disso. Eu posso estar em outra casinha que agora eu estou, sei lá, como Marketing Analytics para vendas. Eu estou vendo a qualidade desse lead, vendo quem é melhor. Aí tem as suas ramificações. Mas eu, como Business Intelligence, estou olhando inteligência de negócio. Então eu vou chegar para Métricas Boss, por exemplo, falar, Métricas Boss, olha só, eu sei que você bate a meta aí de botar 30 pessoas por mês no curso de A4, presencial que você tem. Mas como inteligência de negócio, eu estou recomendando você parar. Aí tu olha e fala, como vou parar? O cara bota 30 cabeças, bate a meta e a área de inteligência está mandando parar. Porque quando foi ver os custos de passagem, hotel, não sei o que, nananã, entendeu que você está ganhando uma mariola. Quem fez isso não foi o cara de marketing, foi o cara de BI, pô. Pô, Não, só um exemplo total. por aí. Não, ficou muito claro, ficou muito claro. Não só pra mim, eu tenho certeza que ficou claro pra todo mundo. Isso é muito bacana de saber, porque tem muitos cursos, né? Tem muitos cursos no mercado e se você for olhar a grade deles, eles prometem quase a mesma coisa. Eles flutuam ali praticamente na mesma coisa. Então é muito difícil você ter essa clareza do que é que difere um do outro, porque parece que para fazer os três que a gente mencionou aqui, você precisa saber exatamente as mesmas coisas, sabe? Acho que você tem que saber dialogar, né? Você tem que saber dialogar, mas tem suas casinhas, né? Eu até dei um exemplo legal, que a maioria dos cursos que você vê de Power BI, a pessoa vai falar de negócio, pô, porque é BI. Então, quando você vê, pode jogar no Google aí. Vai ensinar a fazer alguma coisa de Power BI. Ela vai ensinar alguma coisa que mexe em negócio. Ela vai falar sobre margem, ela vai falar sobre venda, ela vai falar sobre lucro. Pode ver. Tanto é que a gente está lançando agora na plataforma o curso de Power BI para marketing digital. Justamente para mostrar para as pessoas que dá para você unir dados do GA, não sei o que, para fazer um Power BI maneiro, mas que não somente é Business Intelligence. Ainda é Marketing Analytics, só que utilizando uma plataforma de data viz diferente. Massa. E assim, ó, eu tinha preparado uma pergunta, você já falou bastante até sobre o menos achismo e mais dados. Mas eu queria fazer aquela, capciosa, aquela, entendeu? Tipo, botando a situação, tal. Qual foi a vez que você usou o achismo, a intuição e deu certo? Boa. Eu vou dizer que usar a intuição com base só na minha opinião é coisa de maluco. É Ponto o final. quê? Não, vai, continua. Eu vou falar na minha visão, tá? Pô, eu chegar e falar assim, acho que eu vou montar uma área de educação. Luciano, vou montar área de educação. Não foda-se assim? É coisa de maluco. Tem que ter minimamente alguma coisa que você entenda que faça sentido. E aí é que tá, a gente às vezes fica preso nos dados quantitativos,
Porque existem dados qualitativos que mostram isso para você. E a gente fica preso no quant. O quali também traz dados. Então, eu vou dizer muito honestamente que acredito que, pelo menos desde meus 16 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu nunca tomei uma decisão que fosse baseada 100% no meu feeling. Ela tinha algum dado que me ajudasse e me apoiasse quanto a isso. Se a minha decisão estava certa ou errada no final, só a hipótese executada e o resultado desse teste é que me prova se isso está certo ou errado. Porque se eu soubesse que aquilo que eu tenho vai dar certo, eu era a mãe de Ná. E eu não estava, né? Estava prevendo tudo que ia acontecer, né? Mas quando a gente analisa os dados e toma uma decisão, é uma geração de hipótese. Em cima daqueles dados. Aí você roda o teste no ar, então já errei muitas coisas. Vou dar, acho que tem 2 exemplos legais aqui da própria métricas de execução que a gente fez, que a gente acreditou que fosse super dar certo e deu errado. Legal? A gente montou uma mentoria chamada Anti-Achismo Social Club. E essa mentoria, o meu intuito como visão de negócio foi, poxa, existem diversas mentorias no mercado, né? Que eu tô falando é Métricas Boss, tá? Então a gente, como Métricas Boss, olhou e falou, poxa, existem várias mentorias no mercado. Se a gente olhar, o próprio Mineiro, nosso amigo e tal, ele tem a mentoria de Growth, que é para profissionais de Growth. Vamos olhar o mercado, não existe mentoria de Marketing Analytics, para profissionais que trabalham com isso. Existe um mercado absurdo de profissionais de Marketing Analytics. Com base nos dados de mercado, benchmark, e dados qualitativos de pessoas que trabalham com isso no mercado, vamos criar uma mentoria chamada Anti-Achismo Social Club, para falar com os profissionais de Marketing Analytics das empresas. Deu certo, 2 turmas, depois não. Por quê? Porque o nosso preço para fazer essa mentoria era salgado. E a gente esqueceu de uma visão que era, a maioria das pessoas que vão trabalhar nessas empresas, elas vão querer que as empresas custeiem isso. E a gente não tinha defesas para essas pessoas sobre como elas custeariam aquilo ali. Sacou? Então a gente fez 2 turmas, eram só máximo 10 pessoas, a gente fez 2 turmas, botou 10 pessoas em cada turma, 20 pessoas, e depois a gente olhou e falou assim, cara, acho que a gente não vai ter demanda para uma terceira, vamos reorganizar o produto aqui. Ou seja, a gente analisou dados quant, analisou dados de mercado, mas projetou um produto que deu certo até a segunda página, vai? Depois a gente engavetou e até hoje a gente não relançou, porque a gente toda hora esbarra em alguma coisa que a gente não resolveu de produto. Mas foi uma decisão baseada em dados, que virou um feeling de negócio, uma visão de negócio, mas que não trouxe um resultado positivo. Esse foi um exemplo, tá? Um segundo exemplo de decisão que a gente fez, mas de novo, analisando algum tipo de dado, mas a decisão em si pode ter sido até enviesada, porque muitas vezes isso acontece, é enviesado para aquilo que você acha que é maneiro, aquilo que você gostaria de ter naquela tua visão, naquela tua época de profissional, né? Uma segunda que a gente testou aqui, cara, foi quando a gente olha para as comunidades, a gente tem uma hoje, quando você olha para as comunidades, você vê que existe poucas são as comunidades que existem troca de maneira solta, né? Muitas vezes tem alguém incentivando. Ao mesmo tempo, várias dessas comunidades, principalmente de marketing, de comunidade mesmo, não tem porra nenhuma. O cara pega a live, grava a live, bota lá, diz que é comunidade, e uma vez por semana ele faz a live e bota essa porra lá. E de comunidade mesmo não tem porra nenhuma. São as pessoas que acabam se conectando por causa dessas lives, vai? A gente olhou e falou assim, a gente tem uma comunidade no Discord, 1000 cabeças ali. As pessoas debatem o tempo todo. Eu e o Luciano, a gente até responde, mas o volume deles se responderem é muito maior do que eu, Luciano, ou qualquer outro professor que está lá para responder. Por que a gente não passa a fazer uma live mensal sobre um tema que a gente vai botar enquete na comunidade e, essa live vai bombar e a gente vai ter essa proximidade maior. Nunca passamos de 22 cabeças. Tem 1000 inscritos. Nunca Ai, passamos de 1000. Por pô, é quê? porque tracionar a comunidade é babado? Uhum. Tracionar a comunidade é babado, mas no final a gente enviesou. Por quê? Porque o Luciano gosta disso, eu gosto disso. A galera que tava ali falou: você é foda, você vai estar ao vivo com a galera. Mas, o consumo da galera é na comunidade debatendo, depois do bagulho gravado. Uhum. Se a gente sentasse a bunda, gravasse, botasse, ia ter a mesma audiência, ou até mais do que fazer ao vivo. Então a gente Uhum. analisou um dado de mercado, analisou um dado do nosso negócio, tomou uma decisão enviesada, baseada naquilo que a gente gosta, e os resultados não foram positivos, sacou? Então foram
decisões baseadas em visão de negócio com dados, mas que não deram certo. Pô, eu conversando com você assim, tipo, me passa o sentimento que até na vida pessoal você é aquela pessoa que faz uma lista de prós e contras e avalia as probabilidades de dar certo e dar errado, né? Sou mesmo. É mesmo? É. Pô, não tem uma separação, né, do profissional Gustavo, profissional de dados Gustavo e pessoa de dados A Gustavo, pessoa pessoa da é vida. analítica, né? A pessoa é analítica, Aham. ponto. É a pessoa analítica, ponto. Essa é a parada. Tipo assim, eu tenho sorte que muitas coisas na vida eu sou extremo, né? Por exemplo, pô, eu gosto muito de anime, eu gosto muito de anime, ponto. Então, na hora que eu vou, sei lá, comprar um Pikachu que tá aqui em cima, tatuar o Tsubasa, eu não tenho dúvida nenhuma, pô. Uhum. Vambora. Então, se tiver prós e contras, pra mim só tem pró. 100% enviesado, né? Mas quando tem que tomar decisões, às vezes, que são um ou outro, puta merda. Ver analisar todos os pontos possíveis, né? Pra você ter a decisão certa que você tá tomando. Caraca, gostaria de ser assim, teria me salvado de muita treta, velho. Tem uma frase no seu livro que é assim: pior que. E tá com seu nome, por isso que eu peguei ela. Pior que não tomar uma decisão baseada em dados é tomar uma decisão baseada em dados errados. E aí você contou histórias de decisões baseadas em dados certos que deram errado. Mas e aí? Teve um momento na vida do Gustavo Esteves que ele foi exposto à situação de analisar dados errados? Com certeza, pô. Desde que você não tenha um processo que garanta que o dado está correto, você pode estar analisando o dado errado o tempo todo, não sabe. Esse é o ponto. Eu falo que pior do que não tomar decisão de dados é tomar decisão baseada em dados errados, porque, de novo, né, o marketing, ele, porra, eu sou marqueteiro e às vezes eu dou contra o marketing. Né? O Tu é um marketing, hater, velho. porque o Tu, marketing ele fode muito a vida de todo mundo, o porque hater o tempo todo aí. tipo, porque o marketing fode a vida da galera. Ele cria uns negócios e todo mundo fica cego e fala, é isso, porra, acabou. Mas esquece o restante, tipo assim, pronto, todo mundo é data-driven agora. Todo mundo toma decisão baseada em dados. Não sabe nem se a porra tá certa. Não sabe nem como aquele dado chegou até ali. Você não sabe nem como aquele dado é calculado. Como é que tu confia? Esse é o grande ponto, pô. Pelo amor de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo cara da nossa vida, beleza? Imagina que eu vou fazer um check-up no meu médico, o médico fala assim, vai fazer o exame de sangue. Eu vou lá, sento na cadeira, estico o meu bracinho, a pessoa tira o meu sangue, a pessoa vai lá, bota no frasquinho, enrola e fala, confere se tá com o teu nome. Aí eu falo, tá com o meu nome, pô. Fechou. Vai fazer o exame, sai o exame com o meu nome, o médico olha, o dado tá errado, a não ser que um filho da puta, lá dentro do laboratório, tenha trocado a etiqueta ou quebrado o vidrinho, vai estar certo, porque eu fiz uma conferência de que o meu nome era o nome que estava naquele frasquinho. Agora, o dado chega para você não sabe de onde foi coletado, como ele, que ele é calculado e o que ele quer dizer, e tu fala, não, baseado nesses dados aqui, a gente deve fazer a expansão para o México. Baseado, tu confia? Ah, eu confio porque meu time trouxe isso. O teu time tem um processo de qualidade desse dado que garante de quanto tempo que eles estão verificando se isso está certo? Não tem, então como é que tu confia? Essa frase, ela diz mais sobre isso, saca? É a gente ficar cego analisando o dado sem nem saber o que a gente está analisando, por que a gente está analisando, da onde vem, como é calculado. O que eu tenho, antes do GA4 aí, ferramenta de marketing analytics mais usada e tal, o que eu via de pessoas tomando decisão baseada na taxa de rejeição, era absurdo, porque a taxa de rejeição, aí vinha um monte de guru da internet, ia lá, mascarava a rejeição e todo mundo achava que tava foda. Você nem sabia como essa métrica era calculada. Já eu dei aula até dedicar a métricas boss, eu estou dedicado a métricas boss há 4 anos. Mas antes de eu ficar 100% dedicado a métricas boss, eu dei aula durante 11, 12 anos. Então eu dei aula em FGV, SPM, PUC, faixa, IBMEC, BMR e um monte de curso por aí. Nunca uma pessoa que eu perguntei como a taxa de rejeição era calculada sabia como ela era calculada. Mas isso não acontece praticamente para quase todas as métricas de qual a gente é refém desses grandes players. Então, assim, tipo, Então, como é que a gente confia? Essa é a por minha exemplo, questão outro sobre dia tava todo mundo em crise aí, porque a taxa de abertura dos e-mails deu um pico absurdo e ninguém sabia por que tinha acontecido no RD, assim. E aí, isso é por causa do Mas aí que iPhone? tá. Isso Olha é por só, causa vamos do. lá.
Mas isso que você está fazendo já é o pensamento analítico. É por causa do iPhone? Isso é o pensamento analítico. É eu questionar aquilo que mudou. O que a gente está falando sobre pior do que não tomar decisão baseada em dados é tomar decisão baseada em dados errados, é essa pessoa que pegou essa taxa de abertura da RD aí, que cresceu e falou, hashtag sou foda. Você não sabe nem por que cresceu, pô. O que você vai fazer com isso, tá ligado? Uhum. Cresceu. E agora qual o aprendizado que você tem para que isso ocorra mais vezes? Não. Hashtag sou foda, pô. Você não sabe nem se isso é um erro. Saca? Não, Então, total. é muito sobre isso. É como é que você acredita e confia num dado sem que você saiba como ele foi coletado e o que ele quer dizer. É isso que Uhum. essa frase resume. É que a gente confie mais e acredite mais que existe um processo de qualidade dos dados. E é o que eu bato muito na tecla. A ferramenta, ela não é início nem fim de processo, ela é meio. Então a gente tem que entender que não é a gente que se adapta às ferramentas, são elas que se adaptam à nossa necessidade de negócio. Então, se eu Uhum. fui lá, peguei uma amplitude, implementei no meu produto e tá tudo ok, meu produto mudou e eu não mexi na amplitude, vai estar cagado, pô. Porque a ferramenta é que se adapta ao nosso negócio. Seu negócio se adaptou e você não foi lá e adaptou a ferramenta à sua nova realidade. Como é que tu vai confiar nesse dado de novo, entendeu? Então, essa Uhum. frase, ela quer dizer muito mais sobre preste atenção se você de fato pode confiar naquilo. E não negligencie as etapas. Nossa, rolou uma vez em um lugar que eu trabalhava. A gente fazia análise de geração de demanda constantemente, toda semana. Pá, toda semana, toda semana. Chegou uma hora que chegou um número assim, cara, sei lá, 600 em 4 dias. Mano, eu. Todo mundo. Gente, isso aqui tá esquisito. E aí todo E mundo. ainda, Tá esquisito. A gente não fez nada demais, assim, tipo, tá esquisito. E aí ficou sempre aquele gosto amargo, sabe? Tipo, tá, mas a gente comemora ou se preocupa? Porque a gente não conseguiu até hoje explicar, entendeu? Tipo, de onde é que veio esse número aqui, gente? O que é que aconteceu? E foi um número que foi pra todos os departamentos da empresa, assim, sabe? Mudou de repente tudo. E até hoje a gente não sabe o que rolou, assim. E aí, caraca, quando eu levei pro meu gestor, ele, pô, que pepino, hein? Sabe? Tipo, porque era o pepino, exato, não é nem. Ninguém nem pensou assim. A primeira coisa que todo mundo pensa não é comemorar, é tipo, ué, alguma coisa tá errada, sabe? E um exato. cheiro assim de tipo, é um pepino pra gente resolver, alguma coisa que a gente tem aí quebrou em algum lugar, ou a gente é muito foda e é um problema também, porque nossas métricas vão ficar toda cagada depois, Ó, sabe? vou te dar um exemplo de como a gente é aqui na Métricas, eu sou viciado, o Luciano é viciado em descobrir as coisas e saber o porquê. E a gente tenta fazer isso ser o mais top-down. E aí, olha que maneiro. Um belo dia, um cliente nosso, uma página específica, de um assunto específico, não vou recordar qual é, beleza? Do nada, via Google Orgânico, no final de semana, ela tinha crescido, sei lá, ela tinha 1.000 acessos por mês, e do nada, no final de semana, ela foi para 27 mil acessos. Automaticamente, antes da galera comemorar, falou: deu merda. Averigua a qualidade. Lembra daquilo? Como é que eu vou confiar nesse dado sem antes eu saber se está certo? Averigua, Aham. não. Não tem nada de errado na configuração, implementação. Algo aconteceu. O que aconteceu? Vamos investigar. Investiga daqui, investiga dali, investiga de acolá. Que horas foi? Ah, o pico de acesso foi sábado, 4 da tarde. O que a gente tem acontecendo sábado, 4 da tarde no mundo que pudesse explicar uma porra dessa? Ah, pesquisa aqui, pesquisa acolá. Pô, que a gente não controla que pode acontecer no mundo? Sai alguma notícia sobre isso? Vamos pesquisar. Aonde a gente pesquisa? Vou pesquisar no Google. Google News, tal, pá, pá, pá. Não, saiu nada sobre isso. Pô, mas o que mais acontece nesse horário sábado que pode impactar no mundo, assim, nessas decisões de pessoas, de fazer as pessoas pesquisarem sobre isso? Pô, tem o Caldeirão do Hulk, né? Porque não era do Mião. Pô, mas o que saiu do Caldeirão do Hulk? Ah, o Caldeirão do Hulk tem um quadro de perguntas para crianças inteligentes. Pô, mas será que perguntaram isso? Corre lá. Vai na Globoplay. Assiste rapidinho. Pega só o momento desse quadro. Que horário que ele perguntou que rodou isso? Que tem esse programa? Ah, 4h30 da tarde. Então, dá 4h30. Ana, 4h45, sai a pergunta. O que isso quer dizer? Nossos picos de acesso são a partir de 5 da tarde. Ou seja, uma pergunta de um tema que saiu no caldeirão do Hulk influenciou as pessoas a irem pesquisar no Google. O ranqueamento do nosso cliente era bom, era primeiro, fez ele ter 27 mil acessos no final de Cara, isso é semana. muito legal.
Isso é muito legal, tipo, o processo inteiro é muito legal, assim, de examinar o evento, de encontrar o causador do evento, sabe? A análise do evento, assim, tipo, pô, é tudo muito legal. E depois quando conta é mais legal ainda, né? Tipo, talvez vivendo dê uma aflição, mas depois quando conta é sempre muito bacana, né? Você pode chegar num momento onde você fala, putz, tudo que eu analisei eu não consigo explicar, beleza? Consigo explicar. Mas você vai tentando. E é isso que a gente está batendo. Então, a primeira coisa que a gente foi ver foi o exemplo que você falou. A primeira coisa que a gente foi ver foi, poxa, será que é um erro? Não é. Então, se não é um erro, eu posso confiar nesse dado. Agora vamos entender por que isso aconteceu. Acho que um último exemplo aqui, só para contextualizar sobre esse processo, a gente na Métricas Boss nunca se ligou muito em notícia do mercado de analytics aí. E a gente falou, pô, vamos fazer um teste. Vamos entender que nosso blog é editorial, sacou? Vamos tentar ver ele como mais uma redação, tipo Globo Esporte, Globo.com, Mundo do Marketing. Vamos tentar, vamos. O que a gente tem que fazer? Pô, esses portais, eles vivem, vamos dizer, em 90% de notícia. Então vamos ver notícia? Pegamos uma notícia lá do Google. O Google tem uma página de notícias dos produtos do Google. Pegamos uma notícia, lemos em inglês, reescrevemos em português, soltamos no blog. Eu peguei um print do blog, gravei um vídeo, soltamos no Reels e soltamos o artigo no LinkedIn, falando novidades de A4. Essas duas estratégias, LinkedIn e Instagram, geraram 3.500 acessos para o nosso blog. Orgânico, sem a gente gastar nada. O que a gente fez? Escalou. Luciana criou um robô que é a mãe de Ná. A mãe de Ná, ela tá ligada nas APIs desses negócios. Quando qualquer novidade sai, a gente recebe a novidade em primeira mão no Discord. A gente corre, escreve em português e a gente é o primeiro veículo a escrever em português. O Google, quando vai noticiar isso em português, ele noticiou depois da gente. Cara, Por deixa eu dizer quê? uma Porque no coisa. final isso gera acesso. Uma Sacou? menção honrosa ao Lucian. Mano, o Lucian tem muito case massa, véi. Tipo, eu sento com ele, eu entendo só metade, porque eu não sei automatizar, eu não sou a monstra da automatização. Mas os resultados, assim, sabe? Tipo, velho, ele consegue. A sensação que eu tenho é que ele consegue automatizar. Qual? Eu Qualquer acho que coisa. ele só perdeu pra automatizar o LinkedIn, assim, que eu acho que ele ainda não conseguiu automatizar nada dentro do Ele já LinkedIn. conseguiu, tá? Ele já conseguiu sim. Misericórdia. Ele já Ai. conseguiu automatizar. Sabe quando a gente faz aquele negócio de comentário? Comente aqui no LinkedIn, isso é manual, né? Ele já conseguiu automatizar. Aham. Putz, velho, eu acho que é capaz de eu trazer ele aqui só pra ele ficar me contando vários cases assim de Pode automatização, pra botar, ó, inspirar a o galera. Luciano tem, pô, ele vai ter, e o Luciano tem dois pontos que eu usou ele. Que é ele é um inquieto Aham. e essa inquietude dele é ligada a coisa burra. O que quer dizer coisa burra? Se ele julgar que, sei lá, responder no LinkedIn é uma coisa burra, fala assim, não, não é possível, 2025, e a galera tá respondendo na mão, deve ter uma forma. Fudeu. Esquece o Luciano por 5 dias, é capaz dele nem comer. Ele vai inventar um jeito de automatizar esta merda. Enquanto ele não inventar um jeito de automatizar essa merda, o nome dele não é Luciano. Pode ser que ele demore até dia 31 de dezembro de 2025, mas ele vai ficar sem comer, sem sair, sem falar com ninguém. E um belo dia ele vai estar lá com a barba do Gandalf e vai falar, consegui. Mas enquanto ele não resolver essa porra, ele não vai. E dois, ele gosta muito do que ele faz, sacou? Então, ele consegue falar na cara de pau dele, quando eu falo assim pra ele, final de semana, eu falo, porra, vamos. Tá fazendo o quê? Ele, tô codando um bagulho aqui. Eu falo, pô, não é possível. Vai fazer outra coisa da tua vida, tá codando um bagulho? Ele, pô, pra mim isso é hobby. Ele consegue dizer que codar, que é uma coisa que ele faz pro trabalho, também é hobby. Sacou? Porque ele Isso é da gosta hora. tanto do que ele faz. Aí junta essas duas porra e vira esse maluco. Ah, eu admiro demais, assim, toda vez que eu encontro ele, ele tem uma história super legal, um case super legal pra contar, que eu Boa. fico de cara. Porque só ele no mundo é capaz É, de fazer aquela atividade de forma automatizada. e ele gosta de ficar testando, entendeu? Então, e na visão dele, cada um tem uma forma de aprender também, né? Por exemplo, a minha forma de Uhum. aprender é quando eu leio, vejo alguma coisa e eu consigo explicar aquilo ou escrever sobre aquilo. É a minha forma. Então, até o blog da Métricas no início, né, surgiu dessa forma. A gente escrevendo aquilo que a gente sabia e estava aprendendo. É a minha forma. A dele é pegando e fazendo. Uhum. Eu vou fazer uma coisa igual, vou fazer uma coisa baseada nisso. Cada um tem uma forma de aprender, né? Sim. Parêntese feito, menção honrosa mais do que dada aí pro Lucian. E Lucian, inclusive, se estiver ouvindo isso, já toma como convite. Eu ainda vou se bater lá pra te convidar formalmente, mas já tomo isso aqui como convite. É,
Daí, a gente sabe que o mundo é muito mais do que preto e branco, né? Tipo, aquela coisa. Tem a parte cinza do jogo. E quando a gente vai para um ambiente corporativo, e tem uma área cinza que é gigantesca. Que nem sempre você ter o dado e você ter a narrativa bacana e você está certo a respeito do que você está defendendo é o suficiente para fazer um projeto vingar, para fazer um projeto ser aceito e tudo mais. E aí, no seu livro, você traz o IPO e também traz o storytelling como um fator de ajudar você a conquistar todos os ouvintes aí. Daí eu quero falar sobre os dois. Comecemos sobre o IPO. Go! Cara, essa persona aí, né? Eu descobri por um cara que, pra mim, é o talvez a pessoa que mais me inspirou a fazer o que eu faço hoje na minha vida, que é um cara chamado Avinash Kaushik, um indiano. E ele falava muito sobre essa figura do Hippo aí, né? E é um acrônimo, né, para Highest Paid Person Opinion. Opinião da pessoa mais bem paga. Hoje a gente pode dizer que é a opinião da pessoa que senta na cadeira, toma decisão, né? E desde que eu li sobre isso, cara, eu falei, porra, eu preciso entender as formas como eu sobrevivo com isso, né? Porque a pessoa não acatar o que eu tô falando, isso para mim não é um problema. O problema vai ser eu criar argumentação, trazer dados, mostrar que aquele caminho é o correto e a pessoa, só porque o dado e a história é inconveniente, a opinião dela, ela invalidar a porra toda. E a grande verdade é que essa pessoa, né, esse hypo aí, ele é viciado em ter razão. Essa é a parada. É uma pessoa viciada em ter razão. Então, quando ela não tem razão, ou as pessoas não fazem aquilo que ela quer, é onde ela vai lá e contra-argumenta o que você está trazendo. Só que muitas vezes os contra-argumentos não são válidos. É um contra-argumento para que você siga a opinião que ela quer e a decisão que ela quer, mesmo que essa não seja boa. Eu tenho já um exemplo de como eu combati um hype uma vez, e foi com argumentação, e no final foi também com eu já falando assim: ah, foda-se, tô nessa empresa há mó tempão, que se der merda, tá tranquilo. Mas é Fator isso. importantíssimo. E eu consegui, tá? O case basicamente foi: a gente fez um estudo de usabilidade, dados quânticos, qualitativo, entrevista, card sorting, grupo, focus group, para mudar o menu de um varejo que eu trabalhava, que era simplesmente o segundo maior varejo do país. E aí um diretor novo chegou e falou: ó, não pode ser assim, tem que ser assado. Eu falei: baseado no quê? Ele: baseado no que eu estou dizendo. Eu falei: mas o que você está dizendo é baseado na sua opinião. Contra dados, eu vou na minha opinião, que é baseada neles. Aí, não, mas eu tô dizendo que vai ser assim. Eu falei: ó, sem dados, você é só mais uma pessoa com opinião. Frase da Eduardo Deman. E eu tô falando com base em dados, eu não tô maluco. E o cara falou: não, Gustavo, eu estou dizendo que vai ser assim. Aí eu tô falando: e eu estou dizendo que enquanto eu estiver aqui não vai. Ué, simples. Aí ele: Meteu vamos o ver então. louco. Eu Meteu o falei: louco. vamos ver então. Quem atualiza o site sou eu, a única pessoa que tem login e senha para isso. Para criar o login e senha para alguém mexer no site, sou eu que crio, pô. Então não vai. Cheguei na minha mesa, não passava raio laser com manteiga, achei que ia ser demitido, né? Me ligam, toca meu telefone, me chamam para a sala lá do presidente da empresa. Eu falei: pô, você demitido igual o tio Phil fazia com o Jazz no Maluco no Pedaço. Você jogado para fora e arremessado as coisas em cima de mim. Chegou lá, o CEO da empresa virou e falou assim: cara, ele tá dizendo isso e ele disse que você tá fazendo subordinação. Eu falei: não tô fazendo subordinação. Eu sou pago aqui na empresa para tomar decisão baseada em dados e gerar o melhor para a empresa. Eu não estou baseado na minha razão, nem na minha opinião. Estou baseado num estudo que levou 3 meses, que reuniu isso, aquilo outro. Se, no final, a decisão da empresa for melhor para a empresa, show. Agora, o que ele está propondo não é melhor para a empresa, é melhor para ele. Então, é você quem decide. A gente segue a opinião de uma pessoa baseada na cabeça dela, que nem compra no site e nem é o nosso consumidor, ou baseado em 3 meses de estudo com o nosso consumidor que diz que assim é melhor. Aí o presidente virou para mim e falou assim: desculpa te fazer perder tempo, virou para o diretor e falou: nunca mais faça perder tempo. E aí o site ficou do jeito que eu tinha falado. No dia que eu pedi demissão da empresa, que eu fiquei mais uns 3, 4 meses lá, no dia que eu pedi demissão da empresa, no dia que eu pedi demissão e eu fui embora, o site mudou para o que ele tinha pedido. Caraca. E também você tinha ganhado, fez um inimigo aí por bastante tempo, né? Se você tivesse ficado, você. Fiz um inimigo. Durante 3, 4 meses da minha vida, minha vida foi um inferno. Caraca, Deus me livre. Infelizmente, né? Porque no final eu não fiz nada de errado. Só tava vendo que era melhor para a empresa, não para mim, sacou?
E aí a gente falou muito sobre como a gente acaba dizendo sim, velho, pra sobreviver no cargo, sabe? Cara, É... isso é muito importante, né? Porque, pelo menos eu, aí eu digo pela minha liderança, a liderança do Luciano, quando as pessoas não me questionam de uma decisão e tal, maluco, tá errado, pô. Se eu precisar de um monte de gente que só acata o que eu tô falando, não preciso de contratar ninguém inteligente pra cá. Eu contrato pessoas que sabem mais de um assunto que eu, porque eu posso estar falando uma coisa e aquela pessoa que domina mais o assunto que eu fale, não, não é por aí. É por aqui, porque eu fiz isso, analisei assim, sensado. Então, se a pessoa não questiona, pelo menos eu parto desse tipo de liderança. Se a pessoa não questiona muito o que eu estou falando e eu dou essa abertura, eu falo, você concorda com isso? Que entenda. Se você concordar e essa porra der errado, a culpa é nossa. Você tá junto comigo nessa porra, tá ligado? Não tô sozinho. Não é para você acatar o que eu tô falando. Então eu tento transpassar muito isso no dia a dia aqui da empresa para que as pessoas tenham a liberdade de questionar. Não é porque eu sou o dono, eu sou o sócio, que elas não podem me questionar. Lógico, no respeito. Eu nunca precisei, em 10 anos de empresa, chegar num debate com ninguém, igual eu tive que chegar quando eu trabalhei nessa empresa de varejo. Mas é você também, como liderança, entender isso. Tem uma frase, cara, de um maluco pequeno, que acho que as pessoas não respeitam muito, não, um cara chamado Barack Obama, que ele falou num evento que ele palestrou, que ele falou o seguinte: eu, como líder, contrato pessoas para minha equipe que são melhores que eu em algum assunto. A obrigação dessas pessoas é trazerem respostas para as perguntas que eu tenho e questionar se a minha pergunta foi idiota. Ponto. Mas se a gente for parar pra pensar, não é esse no plano ideal? Sempre aquela discrepância, né, do que é o mundo ideal e do que é o mundo real. Mas no mundo ideal, não era esse o trabalho de qualquer líder, velho? Era Mas as ser a pessoas. pessoa que consegue só conduzir, assim, tipo, velho, você é um maestro só. O Mineiro uma vez me contra-argumentou sobre o que eu falei sobre o hype e tal. Ele falou assim, cara, mas você tem que entender que no final é essa pessoa que toma a decisão e é o dela que tá na reta. Eu falei, não, é o dela e do time todo. Não é só o dela que está na reta. Então, essa pessoa, não é que ela não pode contra-argumentar a opinião de alguém, que ela não pode acreditar que a opinião dela sobrevalece qualquer dado de alguém. É sobre isso, não é sobre você. Eu não estou falando. Por isso que o hype não é qualquer pessoa que senta na cadeira e toma decisão. É aquela pessoa que senta na cadeira e você tem razão. Ela prefere cagar para os dados, não olhar nada, porque acalenta o coração dela que a decisão seja baseada na opinião dela e foda-se o mundo, né? É uma dica que eu deixaria para os seus ouvintes aqui, espectadores, ó, um livro que é baratinho se pesquisar na internet, do Schopenhauer, filósofo, que é 38 estratégias para vencer qualquer debate. Boa. Esse livro é muito bom, por sinal. Eu já li e tá sempre aqui do meu ladinho, ó, porque dependendo da reunião que eu vou, eu dou uma lida de novo. Massa. Assim, ó, muito também. Assim, tem várias dinâmicas que influenciam. Ele tem uma visão mais ampla do que a gente tem sentado naquela cadeira ali. A gente está olhando um dado específico, a gente está olhando para um viés específico de dentro da empresa. E ele, da altura da cadeira dele, ele consegue ter uma visão panorâmica, né? Então, às vezes, ele está sacrificando uma parada ali, né, que é ruim para o lugar que você está sentado, para ganhar outra em algum outro lugar. Sim. Ou às vezes ele também é vítima de um top-down, entendeu? Tipo, tem tudo isso. Mas eu acredito que, até para a evolução das pessoas, muitas vezes é importante você. Não é que uma pessoa deva satisfação para ninguém, né? Eu não gosto disso. Mas eu acredito que em alguns momentos para a evolução daquela pessoa, imaginando também que ela vai trabalhar com você, é importante você explicar por que não, sacou? Ah, Essa total. pessoa aprende, evolui e você está partindo do pressuposto que essa pessoa é valiosa para trabalhar com você, né? Ela tá na tua empresa. Então, quanto melhor essa pessoa tiver o contexto e entendimento do porquê sim e do porquê não, melhor os debates, melhores as ações, melhores as estratégias, na minha visão. E eu acredito que muitas vezes no mercado existem pessoas que, quando o poder sobe a cabeça, eles falam: não, acabou. Por que não? Não deu satisfação a você, foda-se. Pô, mas aí, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou me desenvolver? Como é que eu vou entender o que é certo e errado? Você começa a gerar uma frustração na pessoa e um medo. Como é que eu vou levar alguma coisa se eu nunca sei se está certo, se eu não sei se é o caminho, se está errado? Fudeu. Não, total. Tipo, nesse podcast estamos totalmente contra a truculência. Não sejam essas pessoas. Dar contexto é fundamental. Ter contexto é fundamental. Tipo, todo profissional gosta de ter contexto, porque quando você sobe, você não cascateia isso, sabe? O que uma pessoa que quer começar no mundo dos dados precisa ler, consumir, fazer? O que é que você recomenda para esse povo?
O cara, ultimamente eu tenho falado muito que você saber as habilidades técnicas é um comportamento importante e não negligencie isso. Então, pô, lógico, se estou falando de marketing analytics na minha visão, você vai ter que saber de Google Tag Manager, de Google Analytics, de Amplitude, Mixpanel, você tem que saber de Looker Studio, talvez de Power BI, você vai ter que saber um SQL básico, mas nada disso substitui. E nada disso é mais importante do que habilidades que foram chamadas outrora de soft, de maneira muito errada, e hoje consertaram e chamam de people skills, porque de soft não é nada, do que, na minha visão, essas três habilidades aqui. Que é a habilidade número um é a habilidade de comunicar. E esse comunicar é você saber falar, como você também saber ouvir. Então, quando a gente fala de qualquer área que a gente está tomando, cara, existe um conceito chamado engenharia de requisitos. E é o que, que eu preciso entender daquilo que estão me pedindo para saber o que, que eu vou fazer com isso. Então, para eu criar um dashboard, para eu criar uma planilha, para eu criar uma análise, para eu criar um produto, eu tenho que entender daquilo. Se eu não souber me comunicar com a pessoa para extrair dela o que eu preciso, o que mais vai acontecer é o que a gente tem, sei lá, em 90% dos casos do mercado, que é a tal da pastelaria, né? A pessoa vai lá, pede o pastel de carne, você entrega de frango, você reclama que ela não pediu de carne, ela fala que você que não ouviu que ela pediu de carne, aí você faz outro de carne, a pessoa, não, mas eu falei que era carne com provolone. Então, a quantidade de vezes que a gente vê demandas no mercado que são mal feitas porque brifaram errado e porque a pessoa do outro lado também não soube extrair é absurdo. Assim, em qualquer área, o que eu vejo é quando a pessoa faz o básico bem feito, que é interpretar a demanda e entregar o certo, nossa, a pessoa é foda, ela fez o básico. Mas hoje o básico, nesse sentido de comunicação, ainda é tido como diferencial. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para mim, é entendimento de contexto. É muito importante entender, e eu tenho falado muito isso recentemente, que o meu nome é Gustavo Esteves, não é Dona Benta para ter receita de bolo. Então é importante você entender que nem tudo que foi feito para todo mundo funciona. Para todo mundo. Existem contextos que mudam. E contexto pode ser, mas é uma empresa de educação também, mas é graduação. É educação para que tipo de pessoa? É que tipo de graduação? Não é igual. Não estou dizendo que você não pode aprender com o outro, mas você tem que entender o contexto do outro no teu contexto. Sacou? Seja de negócio, seja de produto, seja do que for. Então, essas duas coisas aqui para mim são importantes. E terceira é o que eu hoje talvez mais falta no mercado, que é a proatividade com essa inquietude, saca? E eu chamo isso, que eu aprendi com um amigo meu chamado Lucas Godoy, eu chamo isso de algo que está implícito nos princípios aqui da Métricas Boss, está escrito como sevirologia. Inclusive, acho que está no livro também, que eu falo sobre sevirologia. Sevirologia é o ato de você se virar quando você não puder ter ajuda de ninguém. Cara, eu sinto que as pessoas hoje elas precisam sempre recorrer a alguém, mano. Quando o Google não pode, se o Google cair por um dia, vai ter gente que não sabe trabalhar, pô. Que ela não sabe se virar, ela só recorre ao Google o tempo todo. Hoje em dia, vai ter uma geração que se o chat GPT desligarem o cabo, igual fazem de vez em quando com o Marquinho lá no Instagram, desligarem o cabo do GPT, vai ter gente que não vai saber trabalhar, pô. Por quê? Porque ela só sabe trabalhar perguntando pro GPT. O GPT caiu, ela não sabe o que fazer, meu Deus, fudeu, sabe? Então, civilologia, você saber se virar também sem recursos, é importante demais. Para mim, eu diria que essas três habilidades são tão importantes, ou até mais, do que as habilidades técnicas, que é tipo você aprender as coisas que eu falei aqui, né? E pra conseguir produzir boas perguntas, assim, acho que uma das coisas que mais demonstra a senioridade de um profissional, né, é a qualidade das perguntas que ele faz, assim, como ele Perfeito. consegue pensar mais à frente, estimular as outras pessoas com as perguntas. E aí, se, como você se construiu nesse quesito? Porque aí talvez você dividindo o seu caminho, você possa ajudar a gente. Pô, cara, eu vou dizer que falar que eu construí meu caminho, planejei, é meio foda, né? Foi acontecendo, né? Para ser honesto, mas olhando e refletindo sobre o que eu fiz, eu nunca fui uma pessoa que aceitou não ou sim sem que tivesse uma explicação, beleza? E isso foi me gerando background para eu poder consumir aquilo, saca? Então, o que eu quero dizer com isso? Poxa, eu lembro de situações porque eu tenho uma boa memória, mas eu também anoto. Então, aqui na Métricas Boas, a gente durante muito tempo teve uma ação que era um glossário de merda acontece. Então, toda vez que aconteceu alguma merda, a gente falava que merda que aconteceu, qual foi o período, o que essa merda ocasionou, qual foi a solução e o que essa solução ocasionou. Isso te gera background, te gera repertório, né?
Então, na minha visão, para você saber construir boas perguntas, você tem que ter duas coisas só: repertório e contexto. Bom, quando eu entendo o contexto daquele negócio e eu tenho repertório, o repertório se constrói com tempo, né? Ou com estudo, ou com leitura. Você pode se basear no repertório dos outros, logicamente. Acho que o direito americano é muito nisso, né? Você vai ver, às vezes, esses filmes americanos aí, baseado em Boston versus não sei quem, que foi uma ação, né? Tá com o repertório dos outros. Então, acho que você pode adquirir repertório de várias formas. E a segunda parte é você ter contexto. E aí, pô, o contexto, cara, é feito com perguntas, entendimento. Então, poxa, você nunca trabalhou, sei lá, vou pegar um cliente nosso aqui que é um pouquinho diferente. Deixa eu pegar aqui um 3D Gym. 3D Gym é um aplicativo que a gente atende que é para fisioterapeutas, sacou? Pô, eu não sou fisioterapeuta, não sei porra nenhuma de fisioterapia. Como é que eu posso, então, aprender mais sobre esse negócio? Não é receita de bolo, eu não vou fazer isso que sempre funciona. Pô, eu tenho que entender sobre mercado de fisioterapia. Eu tenho que entender o que o fisioterapeuta quer. Eu preciso entender da galera que construiu o produto. Qual foi o motivo de construir o produto? Por que eles fizeram isso? Qual foi aquelas funcionalidades que tem? Elas são previstas para fazer o quê? E conforme você vai perguntando, você vai adquirindo esse contexto, automaticamente na sua cabeça você vai começar a gerar pergunta. Pô, mas espera aí. Se vocês dão 7 dias grátis para o fisioterapeuta poder baixar o app, e só a taxa de pessoas que completam para o plano premium é de 5%, não está funcionando. Só dando um exemplo, tá? Fictício. Não está funcionando. Será que faz sentido dar o trial? Você entendeu o contexto, entendeu o negócio, agora você faz a pergunta. E aí entra minha última jogada aqui, que é seja cético. A gente construiu um framework aqui na Métricas Boss chamado Data Discover, que é como você é proativo frente a esses dados. E ele se resume em faça perguntas que digam qual o objetivo daquilo e meça. Então, se o objetivo daquela ação é gerar receita, gera receita? Não. Por quê? O objetivo daquela ação é gerar mais pessoas fazendo download do aplicativo? Sim. Tem muita gente baixando? Tem. Por quê? Se você questionar o porquê que a ação foi feita, o objetivo dela, mensurar e depois questionar por que deu certo ou errado, cara, você vai ficar construindo esse background aqui toda hora. Você vai, ó, isso aqui vira um ciclo vicioso e virtuoso ao mesmo tempo, sacou? Toda hora você vai conseguindo construir isso aqui. Pô, muito legal. Ó, eu gostaria de dizer que toda essa conversa já me faz sentir um pouco mais inteligente. Eu aprendi muito aqui hoje. E aí, pra gente fazer a nossa última pergunta, ela é muito simples. Eu faço a mesma pergunta pra todo mundo e é sempre um momento muito legal, assim. O que que o Gustavo de hoje, tipo, com tudo que você viveu, com tudo que você aprendeu, diria ou daria de conselho pro Gustavo de 18 anos, assim, que podia fazer ele ganhar o caminho mais rápido ou sofrer menos, whatever. Boa. Cara, essas são as perguntas que fazem você refletir um pouquinho, né? Sobre isso. Mas eu acredito que esse, esse meu tesão de construir uma carreira e ser alguém na vida e tal, com juntou com a sorte que eu tive na vida, né? Eu, eu sou formado em escola técnica de eletrônica e até então o meu desejo era ser técnico da NET, tá? Por quê? Porque, para mim, no meu espelho, nas minhas reflexões ali de onde eu vivia, ser técnico da NET era foda, porque você trabalhava de 9 às 6, de carro, não precisava pegar ônibus, você ganhava um carro, você passava cabo, você entrava na casa das pessoas, você ganhava água, tinha banheiro para usar, ganhava um café, você não precisa trabalhar igual se matar, igual um maluco no sentido de, porra, tô apertado para ir no banheiro no ônibus, não tem. Você ainda podia almoçar todo dia no shopping, porque tu ganhava vale alimentação e tu tá de carro. Para mim isso era maravilha. E eu fiz escola técnica de eletrônica pensando nisso, em ser técnico da NET. E eu nunca me via trabalhando no escritório. Então eu não queria, um belo dia você vai crescer e vai trabalhar no escritório. Não quero. Se eu trabalhar no escritório vai ser um saco. Eu não vou trabalhar de 9 às 6, eu não vou almoçar no shopping, sacou? Pode ser que eu perca o carro, né? Enfim. E aí eu entrei na faculdade, entrei com 16 anos na Americanas.com. E lá eu, pô, me descobri com a internet, me descobri com a análise de dados, me descobri com e-commerce e tracei minha carreira. Então eu tive a sorte de unir os dois mundos, de reconstruir muito rápido o meu pensamento sobre aquilo que eu queria. Não é mais ser técnico da net, quero fazer isso. E se eu tiver que usar sapato, calça social e camisa para dentro, show, foda-se, vou ter que fazer, porque são ossos do ofício.
Até que um belo dia eu construí meu negócio e falei, nunca mais uso camisa para dentro da calça. Mas se eu pudesse dar um recado lá pro Gustavo de 18 anos e falar assim, pô, ó, faz uma coisa só faz uma parada diferente, mano. Só uma paradinha diferente. Só um negócio. Começa hoje a perder a vergonha que você tem de falar em público. E para você perder essa vergonha de falar em público, começa a estudar a partir de hoje sobre oratória e sobre comunicação. Mas não comunicação no sentido marketing, de ser um comunicólogo. Porque isso vai dar certo na tua vida e se você aprender hoje, o Gustavo de 35 vai te agradecer por saber muito mais lá. Você é tímido, Gustavo? Era, muito, extremamente. E, dependendo do contexto de onde eu tô, continuo sendo. É mesmo? Eu sempre me imaginei você sendo aquele jovem líder da turma que chega na sala de aula, Era pá. jovem líder da turma. Porque eu conheço a turma, são meus amigos. Ah, Mas onde eu não conheço ninguém, eu vou ficar pioneiro até alguém falar comigo. jamais imaginei. Eu sempre vi você dominando todos os lugares que você chegava, aquela agonia, pá. Porque você me vê, tipo, num happy hour do Mineiro. Eu conheço o Mineiro, conheço metade da galera que tá ali, pô. É tranquilo. Ah, sei lá, me bota num evento que eu não conheço ninguém, tô ferrado, pô. Não, que bacana descobrir isso, sabe? Porque, tipo, se você consegue driblar isso pra fazer o seu trabalho acontecer no fim das contas, né? Tipo, Sim. Mas com então, vergonha ou sem vergonha, tu é um comunicador. mas é porque, aí que tá. Foi com uns 21 anos, mais ou menos, ou 20 anos, né, mais ou menos, que eu fui fazer um curso que minha empresa pagou na Estácio. Esse curso não teve e a Estácio me deu crédito para outros 3 cursos. E a Estácio que tinha no bairro que eu morava, que era o Meyer, só tinha 3 cursos. Quais eram esses 3 cursos? Docência, oratório e branding. Tá bom, A sorte que você falou. tá bom. Bacana. Mas É se eu tivesse isso. a oportunidade de ter estudado isso antes, talvez eu tava melhor. Teria facilitado muito, né? Se você tivesse feito branding, também teria sido muito legal, porque você ia ter começado a trabalhar sua Não, imagem pessoal antes também. mas eu fiz os 3, eu só não trabalhei minha imagem pessoal, né? Mas, pô, o nome Métricas Boas Pô, é tu bom pra fez os 3? Ah, arrasou então. Saiu no pack perfeito. Então comecei é a dar aula isso. com 21 anos, Você deu aula com 21 anos de quê, assim, exatamente? dava aula em curso de extensão e dava aula em pós-graduação como professor convidado. De quê? De dados já? E dados analíticos mesmo, Pô, mas você entrou nas Americanas há quantos anos? 16. Meu Deus, jovem prodígio. Você entrou como 16, menor aprendiz. entrei como estagiário. Então. Ah, caraca. Pô, da hora. Nossa, você trabalha há muito tempo, né, Gustavo? Mentira, Misericórdia. eu vou ter. Vem cá, você tem algum sonho de aposentadoria? Eu espero que daqui a uns 10 no máximo já dê pra dar uma diminuída no ritmo, pelo menos. Mas assim, é sério, um sonho mesmo, uma visão de aposentadoria. Ah, Aqui não. saindo totalmente do roteiro. Sonho, puta que pariu, quem dera. Se eu pudesse ter, pô, que meu sonho é viajar igual um filho da puta, conhecer todo canto do mundo, porra. Tivesse a condição de viajar pra todo canto do mundo, é o que a gente quer, né? Não, eu conheci. A gente vai encerrar, tá? Mas segura aí. Eu conheci uma senhorinha uma vez fazendo curso de idiomas, né? Nesses online e tal. E ela dividia a sala comigo. Ela mudou em toda a minha visão, assim, sobre envelhecer. E a partir daquele dia eu fiz o meu plano de aposentadoria. Maneiro. Foi professora a vida inteira. E aí ela era casada e tudo mais. E aí ela tinha escrito 5 livros depois de ter se aposentado já. E ela tinha conhecido mais de 30 países. Caralho, Aí foda. ela fez, enquanto meu marido era vivo, a gente viajava juntos. Depois que ele morreu, eu juntei um grupo de amigas e eu continuo viajando até em honra à memória Ah, dele. mas eu quero ser esses coroa aí, tá maluco? Se eu, pô, me aposentar mesmo e ser esse coroa que fica em casa vendo, pô, sessão da tarde, nem fudendo. Eu quero ser esses coroa aí. Onde é que teu pai tá, teu irmão tá? Pô, tá na orla ali jogando futebol. Eu quero ser esses coroa aí, pô. Tá maluco? Entendeu? É. E é isso, gente. Temos o nosso episódio. Muito obrigada, Gustavo, por ter vindo. Agradeço de novo e por ter compartilhado tanto com a gente durante esse episódio. Espero que vocês tenham curtido. Deem like, deem estrelas. Participem da enquete que eu deixo aqui embaixo. Deem comentários. Compartilhem com pessoas que vocês acreditam que esse episódio pode ajudar. Sigam o Gustavo no LinkedIn. Mandem mensagem para ele. Enche o saco que ele responde porque ele é parceiro. E é isso.
Tamo junto, pessoal. Muito obrigado. E você também deve na caixa de bis branco. Valeu, gente. Também. Tchau, tchau.